Cheiro de carne podre, objetos que caem sozinhos, barulhos inexplicáveis, a sensação de estar sendo observado e cabeças explodindo. Esse é um lugar tão maldito que todos que entram nele sofrem consequências terríveis. Ninguém até hoje conseguiu sobreviver, e a pior parte disso é que foi nesse lugar que Natsuki decidiu morar. Natsuki já tinha ouvido sobre os rumores do Vantieira, um apartamento amaldiçoado que fazia vítimas há um bom tempo, mas foi exatamente essa informação que a levou até ele porque ela queria investigar a verdade por trás dos boatos. Como trabalhava como jornalista numa revista de ocultismo, nada disso era uma novidade, e muitos dos casos que ela tinha se deparado se mostraram apenas delírios de pessoas que queriam acreditar em algo para além da vida. Ela chamou Ando, um amigo que era um corretor de imóveis, para lhe apresentar o local, e embora ele tivesse tentado de tudo para fazê-la não alugar aquele apartamento em questão, tudo foi em vão porque ela não conseguia imaginar alguém morrendo ali porque nada parecia estar fora do lugar. Os boatos diziam que as pessoas morriam de doenças estranhas por conta de acidentes e quando conseguiam escapar, saíam sem pedaços de seus corpos e com a sanidade destruída porque aquele apartamento não deixava ninguém escapar totalmente ileso, como se esse fosse o preço a se pagar. Ando, inclusive, ressaltou que a maldição não afetava apenas os inquilinos, mas qualquer pessoa que chegasse a botar os pés no local, como tinha acontecido com um amigo de trabalho chamado Kikuchi, que tinha desaparecido depois que chegou ali. Natsuki achou isso suspeito e perguntou por que o apartamento estava sendo alugado se tantas coisas terríveis estavam acontecendo, e Ando respondeu que era apenas por conta do dono que insistia em continuar lucrando. De qualquer modo, Natsuki não se intimidou e entrou no apartamento enquanto Ando se temia do lado de fora. Mas para ela, aquele era um lugar como qualquer outro. Nada parecia diferente, nada parecia assombrado. Ela insistiu que Ando estava exagerando e inclusive puxou para dentro para lhe mostrar que nada lhe aconteceria. Mas ele achou que ela o condenou ao fazer isso porque ela não sabia nada sobre aquele lugar. Ando não tinha sido o único a reagir de maneira exagerada. Seu chefe Ida também foi severamente contra quando ele soube que ela queria investigar o apartamento e recusou todas as vezes em que ela tentou convencê-lo. Mas lá estava ela, agindo em suas costas com a ideia de que ela ficaria ali durante um mês para ver no que daria. Natsuki decidiu abrir a janela sorrindo, imaginando que tudo correria bem, e foi exatamente nesse momento que ela sentiu a atmosfera pesar. Mas não só isso, também ouviu alguns barulhos que ela não conseguia entender. Ando se sentou com ela e contou mais sobre o apartamento. Praticamente todos os seus antigos veteranos de trabalho tinham morrido ou desaparecido, e o curioso era que existia um tempo limite para aqueles conectados àquele espaço, algo em torno de um mês. Natsuki voltou a dizer que eles ficariam bem, mas Ando disse com medo que aquilo não era uma brincadeira. E ao ser questionado sobre o que existia em comum na morte das vítimas, ele respondeu que todos tinham o rosto dilacerado e estampavam uma expressão de desespero intenso. Ele completou que não importava mais se ela ia ficar ali ou não, pois eles tinham sido marcados para morrer tal qual uma mosca presa numa teia de aranha. Mesmo com tudo isso, Natsuki não recuou. No entanto, ao olhar para a janela dizendo que era difícil acreditar em tudo isso, algo aconteceu. O corpo de ninguém menos do que o de Kikuchi, que estava desaparecido, despencou de um dos andares acima e se chocou com o vidro. O cadáver na janela a encarou por uns instantes, deixando a marca de seu sangue à vista, até cair no chão para o horror dos que presenciaram, que já era rotina naquele lugar. Depois do ocorrido, quando já estava sozinha, Natsuki começou a sentir que talvez tivesse cometido um erro terrível, porque mesmo que ela quisesse, era difícil demais ignorar que um corpo caiu na frente dela. E pior, agora ela estava se sentindo observada. Com medo, Natsuki saiu correndo para tentar escapar, e ela acabou tendo seu primeiro contato com a coisa que espreitava nas paredes. Um buraco se abriu na sua frente e ela pôde ouvir a voz de uma criança chamando por ela. No dia seguinte, ela contou tudo para seu chefe, que obviamente ficou irritado por ela ter sido tão displicente, e foi então que ele decidiu revelar que certa vez ele já tinha tentado fazer uma investigação no lugar. Mas assim que ele se aproximou, ele sentiu um medo que ele nunca tinha sentido em toda a sua vida. Ida disse que tudo que eles podiam fazer era torcer para que ela conseguisse fazer parte dos 10% que saíam de lá só com sequelas, e ela ainda precisaria de sorte para que essas sequelas não fossem tão intensas. Ou seja, a sua investigação teria que dar certo de algum jeito. Ele a levou para conversar com uma mulher chamada Ichinose, que trabalhava cuidando dos detalhes mais a fundo dos locais que eles visavam. E ela lhes disse que já tinham morrido mais de 200 pessoas naquele complexo de apartamentos, só que o estranho era que nenhuma dessas mortes tinha vindo do terceiro andar. Apenas os residentes do primeiro e do segundo andar eram afetados. Ida disse que Natsuki deveria começar sua investigação a partir da voz que ela ouviu, e por mais que ela tivesse um norte a seguir, ele não era o suficiente. Parecia que naquele ponto qualquer ajuda não faria diferença alguma.
Natsuki comentou com Ando sobre a voz que ela ouviu e ele disse que Kikuchi tinha relatado que assim que ele entrou no apartamento para dar uma olhada no lugar, ele cruzou o caminho com um homem de aparência caída. Mas o pior era o seu cheiro de carne podre. No dia seguinte, após isso ter acontecido, quando Kikuchi retornou ao local por conta de algumas reclamações de vizinhos sobre um mau odor, ele se deparou com a polícia cercando a área, bem como com uma multidão de curiosos. Kikuchi se apresentou como o administrador do complexo e assim que ele entrou com os policiais no quarto, eles foram atingidos por um cheiro pútrido que parecia a mistura de carne e sangue, algo que seus narizes nunca tinham sentido antes. E para o choque de Kikuchi, eles encontraram aquele mesmo homem que ele viu na noite passada, mas ele estava morto num estado deplorável porque o seu corpo estava num avançado estado de decomposição com larvas fervilhando de todos os lugares, o que não fazia o menor sentido. Kikuchi vomitou de nojo e aconteceu exatamente o que rolou com Natsuki. Ele ouviu a voz de uma garotinha que lhe disse que ele não ia escapar porque ele era o próximo da fila. Ando comentou que no começo Kikuchi demonstrava comportamentos estranhos como se estivesse tentando se desvencilhar de algo invisível, e o seu estado piorou tanto que tiveram que interná-lo num hospital psiquiátrico do qual ele acabou fugindo um tempo depois e aparecendo já morto na janela onde eles estavam. Os três não sabiam se essa voz era a causa da maldição, e assim que eles chegaram no Vantieira, eles viram que uma mulher estava indo embora devido ao ocorrido no dia anterior. Natsuki correu para tentar buscar mais informações, e sem que ninguém estivesse esperando, o espírito maligno dono daquela voz se manifestou na frente deles agarrando o pé dela. No entanto, Natsuki só não foi o alvo porque ela se manifestou apenas porque a vizinha estava tentando fugir. O espírito mergulhou no teto e eles ouviram segundos depois gritos vindos do andar de cima. E a primeira coisa que Natsuki viu ao ir atrás foi um corpo decapitado. Os funcionários da mudança, bem como a mulher, estavam sendo brutalizados. O espírito completamente impiedoso, por exemplo, rasgou o rosto de um deles esticando a boca até lhe dar um sorriso de orelha a orelha. Natsuki quis fugir de imediato, mas o fantasma avançou em sua direção e outra coisa inesperada aconteceu. A menina se acalmou quando olhou em seu rosto e ela foi tomada por algumas lembranças que não eram suas. Natsuki conseguiu descobrir em sua mente que ela se chamava Aiko, mas sua versão mais tranquila se dissipou no instante em que a mulher apavorada no banheiro fez barulho. Natsuki implorou para que ela não a matasse, mas Aiko a desmembrou ainda viva. Natsuki desmaiou e quando a encontraram, ela precisou ser levada às pressas para um hospital. A polícia não sabia o que fazer perante a isso porque o culpado não era possível de ser capturado. Ninguém o viu e ele tampouco deixou rastros humanos. E mesmo estando rolando uma série de dúvidas, Ida sabia que existia um motivo para Aiko ter deixado Natsuki viva porque ela também poderia tê-la matado se quisesse. No hospital, Ida foi abordado por um detetive chamado Sasaki que estava há um bom tempo investigando as mortes misteriosas que aconteciam no Vantieira. Natsuki sonhou com Aiko, e no sonho ela a viu com marcas visíveis de abuso. E quando ela interagiu com o espírito tentando consolá-la, Aiko em sua forma maligna avançou na direção dela, o que a fez acordar de imediato. Uma enfermeira chamada Kanako pediu que Natsuki contasse a ela tudo o que tinha acontecido. E o seu interesse no assunto era porque ela também tinha cuidado de Kikuchi quando ele estava sendo atormentado. Kanako contou que mesmo sendo constantemente observado, apareciam marcas de mordidas e arranhões profundos no corpo de Kikuchi e ela até mesmo tinha chegado a ver as roupas dele sendo rasgadas por algo invisível. E o mais estranho é que ele tinha escapado de uma sala impossível de sair por dentro e aparecido no complexo de apartamentos onde ele terminou morto. Natsuki contou sobre sua experiência e disse arrependida que ela não imaginava que as coisas terminariam assim porque os boatos eram realmente verdadeiros. Ao mesmo tempo, Sasaki conversava com Ida e Ando sobre as coisas que aconteciam no apartamento amaldiçoado. Ele disse que um de seus colegas morreu misteriosamente de maneira brutal depois que ele entrou no Vantieira para investigar um corpo que foi encontrado quase que mumificado. Sasaki sabia que isso podia estar ligado com a maldição e, embora fosse esperado o oposto da compreensão nesse caso por ele ser alguém que precisava lidar com questões mais palpáveis da realidade, ele queria colaborar para não deixar que outras pessoas passassem pelo mesmo. Todos se reuniram no quarto onde Natsuki estava internada para tentar entender o porquê de Aiko estar interessada nela, porque isso poderia ajudá-los a traçar um plano mais eficiente. E foi pensando em diversas coisas que eles concluíram que, mesmo sendo uma força poderosa, Aiko precisava enfraquecer suas vítimas mentalmente para depois matá-las, porque não fazia sentido ela esperar por meses para colocar a mão na massa. E o pior de tudo isso era que aos poucos ela estava expandindo a sua área de atuação porque cada pessoa morta aumentava a sua força, e se eles não agissem rápido, as coisas sairiam ainda mais do controle e Natsuki terminaria morta como todos os outros.
Ichinose disse que tinha descoberto que antes do hotel ser o que é, ele costumava ser um prédio conhecido como Mediro Villa, que acabou sendo devastado no incêndio que vitimou muitas pessoas. No entanto, uma delas tinha sobrevivido por não constar nos registros, mas Ichinose ainda estava investigando para saber quem era essa pessoa. De repente, no meio da conversa, Ida sentiu um mal-estar muito grande, o mesmo que ele sentiu quando o espírito de Aiko apareceu. E assim, do completo nada, eles enfim perceberam o sumiço de Natsuki, que desapareceu do quarto num piscar de olhos. Natsuki apareceu no terraço do prédio levitando por estar sendo possuída por Aiko, e quando um dos policiais tentou contê-la, ela retorceu seus dedos até a altura do cotovelo. Sasaki e os outros até foram rápidos, mas não o suficiente. Quando chegaram, o policial já estava morto num estado terrível. Ida gritou para que Aiko libertasse Natsuki, o que ela fez de imediato. O problema é que ela só saiu do corpo dela para matar os outros agentes que estavam no hospital. Natsuki não sabia o que fazer ao certo, mas quando ela conversou com Aiko pedindo que ela parasse, Aiko recuou e disse que os deixaria em paz por enquanto. Depois disso, Natsuki desmaiou e ficou inconsciente durante 3 dias. Ichinose foi quando até a casa do proprietário do Mediro Villa, ao mesmo tempo em que Ida foi até o túmulo da mãe de Aiko, que eles encontraram depois que vasculharam antigos registros que inclusive diziam que Aiko tinha desaparecido. Apesar de não terem um corpo, eles sabiam que Aiko estava morta. Ichinose juntou as peças e deduziu que o terceiro andar do Vantieira continuava livre da influência maléfica de Aiko porque o Mediro Villa tinha apenas 2 andares. E em sua mente, o espírito de Aiko ainda acreditava que estava assombrando a antiga construção que ela viveu, e não a nova. Ida chamou Kurahashi, uma antiga amiga que entendia bem de assuntos paranormais e que já tinha resolvido muitos casos, mas mesmo com essa experiência, Kurahashi disse que o melhor seria eles ficarem o mais longe desse problema porque Aiko parecia ser algo que nem mesmo ela seria capaz de lidar. Ida insistiu para que ela o ajudasse e Kurahashi acabou cedendo e fazendo o que ele queria. Ela invocou o fantasma da mãe de Aiko para saber o que tinha acontecido, mas ela reagiu violentamente ao ouvir o nome da filha. Kurahashi tentou guiá-la pedindo que ela voltasse no tempo em que as chamas tomaram de conta de tudo, mas as coisas começaram a sair do controle e o fantasma ardeu até desaparecer por completo em meio à fúria e à dor que eles não conseguiam medir. No entanto, logo após a calmaria, o espírito da avó de Aiko se manifestou e ela disse que muita coisa ruim tinha acontecido com a sua neta para ela ter se transformado em algo tão horrível, porque a alma de sua filha só foi levada pelo fogo porque a própria Aiko a devorou por completo. Na mansão de Okura, o proprietário do Vantieira, Ichinose foi direta e pediu que ele falasse um pouco sobre o prédio que pegou fogo no passado. E a reação dele foi imediata, principalmente quando ela tocou no nome de Aiko e de sua mãe. Okura disse que não as conhecia porque já tinha se passado muito tempo, mas Ichinose sabia que isso era mentira porque ela tinha descoberto que ele colhia pessoalmente o pagamento de todos os seus inquilinos. E pressionado a falar, ele admitiu olhando para o jardim que sabia quem elas eram. Ele contou para Ichinose que há 20 anos, Hikiko, a mãe de Aiko, o procurou pedindo abrigo. Mas no começo ele foi contra porque era uma época em que a sociedade não encarava tão bem mulheres divorciadas. A avó de Aiko, que já o conhecia, implorou para que ele a ajudasse, o que ele fez por consideração a ela. Só que mesmo com o teto em cima de sua cabeça, havia algo diferente no olhar de Hikiko, e os sentimentos que ela guardava foram colocados para fora depois que sua mãe morreu. E foi Aiko quem recebeu toda essa angústia. Aiko passou a ser espancada pelos motivos mais simples e Okura contou que embora ele não tivesse feito nada diretamente para impedir os abusos porque ele não queria se meter em problemas que não eram dele, ele passou secretamente a cuidar dela quando ela ficava sozinha. Ichinose ouviu atentamente, mas disse que ele estava escondendo algo porque o corpo de Aiko era o único que não tinha sido encontrado. Ela levantou a hipótese de Aiko já estar sem vida quando o incêndio aconteceu e então perguntou a ele se ele estava acobertando o crime da mãe de Aiko que a tinha matado num acesso de raiva. Okura não gostou do que ouviu, mas Ichinose disse que não estava o acusando como um cúmplice do crime porque tudo o que ela queria era entender se a maldição no Vantieira estava acontecendo porque Aiko não recebeu um enterro apropriado. Okura riu do comentário porque era absurdo que eles estivessem acreditando em superstições. Ando se irritou e quando tentou interceder, Ichinose o impediu porque ela já tinha conseguido o que queria. Eles se despediram e Okura sozinho disse para si mesmo que não importava o que eles fizessem, a fúria de Aiko não cessaria. Natsuki voltou a ser invadida pelas memórias de Aiko e nelas ela viu um pedaço de sua infância onde ela sofria bullying na escola. Os professores ignoravam a violência que ela sofria e a culpavam por seus problemas. Quando chegava em casa, Hikiko a espancava por receber reclamação dos professores, mas também por achar que ela era um fardo. E cada vez que isso se repetia, Aiko alimentava dentro de si um ódio muito intenso.
Sasaki viu o momento em que Natsuki acordou, mas ele percebeu que tinha algo de errado com a sua presença. E de repente, a cabeça do oficial atrás dele simplesmente explodiu porque Aiko ainda estava dentro do corpo dela. Sasaki tentou imobilizá-la, mas é claro que isso não deu certo. Ela matou um dos agentes que se aproximou esmagando a sua cabeça e depois fazendo seu cadáver atirar nele. Em seguida, ela saiu do quarto que estava como um banho de sangue. Ida e Itinose foram avisados que Natsuki cometeu um verdadeiro massacre e que só Sasaki saiu vivo. E como eles não podiam alegar que ela estava possuída, a polícia estava tomando providências para prendê-la. E embora eles não soubessem onde ela poderia estar, Ida e os outros sabiam que ela voltaria para o Vantieira. Kurahashi disse que no estado em que as coisas estavam, a alma de Natsuki seria devorada e eles não tinham muito o que fazer. Não havia um rancor a ser purificado porque Aiko já tinha consumido o espírito de sua mãe e eles nem podiam fazer uma cerimônia fúnebre porque eles não sabiam onde o corpo dela estava. A única carta que Kurahashi ainda tinha na manga era usar a avó de Aiko para convencê-la a parar com as maldades, e mesmo sendo insuficiente contar apenas com isso, era tudo ou nada. Itinose conseguiu distrair a polícia que estava vigiando o Vantieira e eles conseguiram entrar sem serem vistos no complexo de apartamentos. Ida disse que eles seriam amaldiçoados quando entrassem na casa de Natsuki, mas eles seguiram adiante porque essa era a única forma de salvá-la. Eles a encontraram desmaiada no chão e ela estava aparentemente bem porque Kurahashi não estava sentindo a presença de Aiko. No entanto, quando Ando apareceu, tudo mudou. Aiko estava o controlando. Ando agarrou o pescoço de Ida e Kurahashi ficou surpresa por não ter sido capaz de notar que ela o tinha possuído. Mas Aiko dentro dele disse que aquilo não era uma possessão, e sim parasitismo. Aiko tinha conseguido, em toda a matança e expansão de sua maldição, fazer algo similar aos insetos. E falando neles, assim que Natsuki acordou, incontáveis formigas saíram de dentro do corpo de Ando e Aiko tomou forma na frente deles. Ela tinha conseguido superar qualquer espírito maligno porque nenhum deles era capaz de desenvolver um corpo físico. Aiko os atacou e enquanto Kurahashi os protegia com alguns sutras, Natsuki tentava convencê-la a entender que ela tinha se enganado ao pensar que matar os outros para crescer faria a sua dor ir embora. Natsuki tentou o máximo que pôde, mas suas palavras não foram o suficiente. Aiko os nocauteou e ela começou o processo de parasitismo para viver dentro de Natsuki. E foi nesse momento que Kurahashi invocou a avó dela e a sua imagem a fez voltar para a garotinha que um dia ela foi. Aiko ficou contente ao vê-la e quase chegou a ir para o outro mundo. Mas o espírito de sua avó não tinha força suficiente para levar o que Aiko tinha se tornado. E ao ser deixada para trás, Aiko voltou a ficar sozinha e sentiu que todos a tinham abandonado. Seu espírito furioso voltou à tona consumindo tudo e Kurahashi teve que apelar para algo que ela não queria, mas que Natsuki aceitou de bom grado. O plano consistia em deixar que Aiko a possuísse para que assim ela tentasse selá-la dentro de seu corpo a suprimindo completamente. Quando Aiko entrou em Natsuki, ela pôde acessar suas memórias, aquelas que explicavam a origem de tudo aquilo. Natsuki viu de perto a vida solitária que Aiko levava, mas não só isso, ela presenciou os abusos sexuais que ela sofria de Okura, o dono da propriedade. Aiko implorou para que ele parasse, mas ele disse que estava fazendo aquilo para ela se tornar uma mulher, pois só assim ela se livraria do bullying e das agressões de sua mãe. Natsuki tentou impedi-lo, mas ela era apenas uma espectadora de uma tragédia contra um inocente. Ela gritou pedindo para não ver mais nada daquilo, e quando tudo acabou, só restou uma garotinha que ela teve que consolar, prometendo que ela ajudaria a curar toda aquela dor. Natsuki acordou depois de um tempo com o espírito de Aiko aparentemente purificado, mas ela seguiu com o que tinha dito e pediu que ela vivesse para sempre dentro dela, porque assim ela nunca mais ficaria sozinha. Kurahashi disse que Natsuki precisava se manter forte o tempo inteiro porque qualquer deslize poderia trazer novamente o lado obscuro de Aiko, mas ela garantiu que ficaria firme. No entanto, assim que saíram pensando que tudo tinha acabado, Aiko dentro dela sorriu vitoriosa. Na mansão de Okura, ele aguardava ansiosamente pelo retorno de Aiko que apareceu diante dele no corpo de Natsuki. Okura disse contente que ela tinha enfim dominado o parasitismo porque agora ela poderia estar com ele mais uma vez. Ele a elogiou pelo empenho durante todo o tempo matando inocentes porque isso garantiu que ela tivesse se tornado a mulher que ele sabia que ela seria. Alguém que ele queria poder colocar as mãos porque ela era, além de tudo, o seu grande trabalho. Aiko pediu que ele desse uma boa olhada em seu corpo porque ela tinha deixado de ser alguém indefesa e declarou que ele também seria uma de suas presas, mesmo com ele lhe dizendo que ela só tinha ganhado forma física com a ajuda dele que manteve o apartamento funcionando. No entanto, quando ele disse o seu nome, ela o corrigiu porque aquela não era Aiko.
Okura ficou confuso e isso a deixou ainda mais irritada porque a ironia de tudo era que isso combinava com o tipo de pessoa desprezível que ele era, porque ele também abusou dela quando ela era criança, mesmo com as suas súplicas para que ele parasse. Ela disse que sabia que não tinha sido a única porque ele tinha feito a mesma coisa com sua mãe que estava enterrada em seu jardim, assim como Aiko e muitas outras. Aquela era Natsuki o tempo inteiro. Ela disse que sabia que ele usava o Vantieira como seu laboratório porque o segundo andar era destinado a Aiko, enquanto o terceiro era reservado para o que ele fazia com ela porque ele queria que ela se tornasse o receptáculo de Aiko depois que ela morresse. Natsuki conseguiu fugir e todas essas memórias esquecidas retornaram quando o parasitismo de Aiko foi completo. Okura pediu que ela o soltasse, mas Natsuki rebateu que ela e Aiko tinham dito aquelas mesmas palavras para ele repetidas vezes e mesmo assim ele não parou. Natsuki ficou se perguntando que tipo de transformação alguém tinha quando matava os próprios pais e como ele era o culpado pelo destino doloroso que a afligiu, era como se simbolicamente ele a tivesse gerado. Portanto, ela testaria ali mesmo que seria dela após a sua morte. Ela o mutilou incontáveis vezes e seus pedaços se espalharam ao redor de seu corpo suspenso. Depois disso, um buraco surgiu embaixo dele sugando seus restos e o que tinha sobrado de vida nele. Mas não só isso, toda a casa, símbolo de quem ele era, também foi engolida. Um tempo depois, Natsuki foi encontrada sem vida em circunstâncias estranhas porque o seu corpo estava mumificado como se tivesse passado por um processo de pupa. E o mais misterioso de tudo era que mesmo após alguns meses de sua morte, surgiram alguns relatos de pessoas que afirmavam que tinham conhecido e conversado com alguém que era exatamente como ela. Ida e os outros continuavam investigando os casos insondáveis e algo curioso começou a acontecer. Diversos corpos em estados horríveis estavam sendo encontrados largados por aí, e o boato por trás disso era que algo de outro mundo continuava evoluindo cada vez mais para se infiltrar na sociedade. Hentai é um mangá curto de 23 capítulos que tem um título bem peculiar, e o motivo por trás disso é simples: chamar a atenção através do erotismo e da possibilidade de ter cenas para maiores de idade. Mas não é bem isso que acontece, ao menos não totalmente. Há alguns painéis que deixam claro que existe um toque erótico, como o close nas roupas íntimas das personagens, no foco em suas nádegas e até mesmo em momentos que deveriam representar o medo, como quando Natsuki se urina quando começa a ser assombrada, e a urina mais parece outra coisa. A mistura dessa sensualidade com horror em alguns momentos é visualmente interessante porque o artista por trás de tudo sabe bem o que está fazendo. E embora todo esse chamariz funcione, infelizmente a história em si não faz valer a pena toda essa ideia para atrair os leitores. Histórias com lugares mal assombrados são uma fórmula que costuma dar certo porque todos nós sabemos bem o que vamos encontrar. Mas o autor não conseguiu tornar a aventura de Natsuki tão atraente quanto o seu título porque algumas coisas não funcionam. Se pararmos para pensar na ideia em si, até que ela não soa tão mal. Temos duas personagens que passaram por traumas terríveis e uma vingança em comum. O problema é que a própria existência de Aiko como espírito carece de uma explicação mais plausível. Tudo até faria sentido se ela não estivesse atrelada com Okura. As coisas poderiam ter corrido exatamente como aconteceram, sem uma interação mais direta com ele, porque nos é simplesmente jogado que ele a estava alimentando justamente para que um dia ela pudesse voltar para ele. O problema disso é que nas pouquíssimas vezes em que ele aparece, essa ideia não é apresentada de jeito nenhum. Só sabemos no final que ele estava a par de tudo e a sensação que dá é que tudo aconteceu por um simples acaso e não algo planejado como o autor colocou. Fora que ao colocar Okura por trás de tudo, até faz parecer que ele abusou delas por um propósito maior, o que além de ser um absurdo, não faz sentido. E o mesmo pode ser dito também sobre Natsuki, porque o mangá sequer dá pequenos indícios de que ela passou pela mesma coisa porque ela nem mesmo se lembra de já ter estado no apartamento. E é por conta de tudo isso que o plot twist no final não gera nenhuma empolgação ou surpresa. Como o autor não construiu essa reviravolta, ele poderia ter dito qualquer coisa no último capítulo, e foi exatamente isso que ele fez. A única coisa boa em todo esse mangá é a sua arte muito bonita, mas isso não compensa todo o resto. Terminamos a história completamente confusos e com um sentimento de perda de tempo porque nada foi desenvolvido de um jeito que uma ou duas coisas se salvassem. O autor criou um espírito vingativo que em vida tinha sofrido nas mãos da mãe, sem nem mesmo mostrar o porquê de seus acessos de raiva e colapso mental, a emancipou de qualquer culpa pelas mortes que ela causou, transformou um abusador quase num cientista louco, fez uma ligação meia boca entre duas personagens sem apresentar nada anteriormente, e sintetizou tudo isso numa criatura que no fim de tudo carece de mais fundamento para a razão de sua existência ligada aos insetos.
Várias perguntas para poucas respostas, e as que permanecem são as que vimos desde o começo. O mangá tem um nome atrativo? Sim, ele tem. Sua história é atraente? Nem um pouco. Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você achou da obra, de se inscrever no nosso canal e de indicar algum outro mangá que você acha que vale a pena ler. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.